Meu nome é o professor Marcos Eduardo e hoje nós vamos trabalhar escalas cartográficas. As escalas cartográficas são bastante importantes em relação à localização de pessoas ou de aviões, navios. Todas as formas de localização baseiam-se em características estudadas em cartografia. Então, a escala cartográfica é um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizado para representar a relação de proporção entre a área real e a sua representação no mapa no papel. É a escala que indica o quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para caber no local em que ele foi representado em forma de material gráfico. Então ele é uma representação. Por exemplo, se a escala de um determinado mapa é 1 por 500, isso significa que cada centímetro do mapa representa 500 centímetros no espaço real. Consequentemente, essa proporção é de 1 por 500 ou 1 para 500. 1 centímetro no mapa são 500 centímetros no espaço real, equivalente a 5 metros. Existem dois tipos de escala, isto é, duas formas diferentes de representar uma área, a escala numérica e a outra é a escala gráfica. A escala numérica, como o próprio nome sugere, utiliza basicamente números, e a escala gráfica utiliza uma representação gráfica ou desenho. Então aqui ao lado nós encontramos uma representação numérica, 1 por 50.000. O numerador geralmente é 1, para assim sabermos quanto cada unidade do mapa equivale. Quando ela não possui a medida indicada, como centímetros, metros ou quilômetros, nós vamos entender, por convenção, que ela está em centímetros. Caso contrário, essa unidade de medida precisa ser mostrada ou apontada. Um exemplo aqui, já a escala gráfica representa diretamente o espaço relacional e as suas medidas. Então você vai ver um desenho como esse aqui, você vai precisar então medir com a régua essa escala gráfica e colocar sobre o mapa para ter então uma proporção analisada. Escala grande, escala pequena, qual que é a diferença? Imagine que todo mapa é uma visão aérea sobre um determinado espaço, ou uma visão de satélite sobre determinado espaço. Dessa forma, para saber se uma escala é grande ou pequena, ou se ela é maior do que a outra, basta entender que a escala nada mais é do que o nível de aproximação da visão aérea do mapa. Outra forma é observar a escala numérica, lembrando que ela se trata de uma divisão. Assim, quanto menor for esse denominador, maior será a escala. Então a representação é o seguinte: 1 por 1 seria a imagem igual ao tamanho real. 1 por 1. E a escala grande seria 1 por 10.000, então grandes detalhes do mapa. E escala pequena, por exemplo, 1 por 25 milhões. Então, pequenos detalhes que vão aparecer no mapa. Exemplo, considere essas duas escalas, 1 por 5.000 e 1 por 10.000, ou 1 para 5.000, 1 para 10.000. A primeira escala é a divisão de 1 para 5.000. Exemplo, considere essas duas escalas, 1 por 5.000 e 1 por 10.000. A primeira escala é uma divisão de 1 para 5.000 que, quando calculada, com certeza dará um número maior do que uma divisão de 1 por 10.000. Portanto, a primeira escala é maior do que a segunda. Então, 5.000, 1 por 5.000 é maior do que 1 por 10.000. Assim, é possível perceber que, quanto maior for a escala, menor será a área representada no mapa e vice-versa, pois, quanto maior a escala, maior é a aproximação da visão aérea do local representado. Por exemplo,
uma planta de arquitetura. Isso nos permite, por sua vez, maior riqueza de detalhamentos das informações, pois quanto mais próximos estamos de um local, mais detalhes conseguiríamos visualizar. Isso nos permite, por sua vez, maior riqueza de detalhamentos das informações, pois quanto mais próximos estamos de um local, mais detalhes conseguiremos visualizar. Em resumo, a sentença é: quanto maior a escala, menor a área representada e maior o detalhamento mostrado. O mapa mundi possui uma escala muito pequena, com uma área grande representada, e com certeza apresentará menos detalhes do que, por exemplo, o mapa de um país, que teria, nesse caso, uma escala maior. Cálculo da escala. Então, para calcular a escala, basta lembrar o conceito. Então, essa fórmula. Escala, E maiúsculo, é a relação ou divisão entre a área do mapa, D minúsculo, pela área real, D maiúsculo. Assim, escala é igual a D minúsculo dividido por D maiúsculo. Para calcular uma escala de um mapa em que dois pontos estão a 5 centímetros de distância um do outro, sendo que, no mundo real, eles estão separados por 1000 centímetros, basta aplicar a fórmula. Então veja aqui, E é igual a 5 divididos por 1000, que vai ser uma escala de 1 por 200. Então a relação vai nos dar 1 por 200, ou 1 para 200. Visualizando de uma forma mais fácil de se entender, digamos que eu tenho uma fotografia do tamanho real de uma pessoa. Nós vamos ter que fazer uma revelação dessa fotografia 1 por 1, ou o tamanho real da pessoa igual ao tamanho da fotografia. Então chamamos isso de 1 por 1. Então digamos que a pessoa tem 1,75 m. Então o tamanho real da pessoa é 1,75 m e o tamanho da fotografia dessa pessoa será 1,75 m. Se nós vamos reduzir a escala dessa fotografia, então uma escala de 1 por 2 vai ser divididos pela metade. Então a escala da fotografia terá 87 centímetros. Se nós tivermos uma escala 1 por 3, nós vamos ter uma fotografia com 58 centímetros. Uma escala de 1 por 4, a fotografia terá 44 centímetros. Uma escala 1 por 5, 30 centímetros. E uma escala 1 por 6, 30 centímetros. Então nós vemos esses projetos muitas vezes em escalas. Então essa escala aqui, uma nave espacial, ela vai ter uma proporção. Uma escala de um carrinho, Hot Wheels, por exemplo, ele vai ter uma escala lá, tanto 55, 1 por 55, 1 por 60, 1 por 80, para você ter uma ideia de quantas vezes foi reduzido. Então a fotografia do nosso planeta seria representada no mapa 25, 40, 50 milhões de vezes menor do que o real. Então nós temos vários mapas mundis, e isso aqui é um exemplo. Esse outro exemplo aqui, então uma representação do planeta Terra numa fotografia, no caso um desenho gráfico. E mapa e planta, então o que nós teríamos? O mapa são de proporções como essas, sendo planeta, mas a planta é geralmente um desenho feito na área da arquitetura para representar uma casa. Então vamos usar o mapa mundi, por exemplo. Digamos que nós estamos estudando por um mapa com uma escala de 1 por 80 milhões. Isso significa que cada centímetro do mapa corresponde a 80 milhões de centímetros no mundo real. Então vai dar os mapas que nós conhecemos do planisfério. Agora, já a planta é uma redução que você visualiza mais detalhes. Então, uma planta de 1 por 100, nesse caso, 1 centímetro equivale a 100 centímetros do terreno, 1 metro. Você percebe que tivemos que reduzir muito menos esse objeto para colocá-lo no papel.
Nós estamos muito mais próximos de uma casa do que estamos na visualização do mundo todo, né, do nosso planeta. Então a planta representa uma casa, por exemplo, né? Você vê os detalhes. Um outro exemplo aqui que nós vamos ter seria a fotografia satélite, que nós vemos assim, por exemplo, no Google Maps, no Google Earth. E aqui você vão ter, por exemplo, um modelo de retrato de Belém, né? Aí você vai ter uma aproximação, um por 500 mil e um por 50 mil. Você vê um detalhe maior da cidade de Belém. Então, vejam, de um país, o Brasil, por exemplo, o mapa com 1 por 25 milhões consegue visualizar o país inteiro. Já o mapa 1 por 4 milhões, vocês vão conseguir ver um estado do Brasil. Tá? Então, é isso que você vai poder visualizar. Um exemplo, de novo, num programa de mapas, né, no Google Maps, mostra o município de Araucária, já mais focalizado, aí numa escala gráfica, você pode ver ali na pontinha, 50 metros vai ser esse espaço. Tem que pegar a régua, medir ali e colocar no mapa, né? 1 por 50 metros você vê toda essa distribuição. Mas, se você quiser ver mais próximo, você vai ter 1 por 20 metros. Então, na escala gráfica ali, já podemos ver a escola, né, Coque, ali em Araucária. Nós temos alguns mapas, né, muitos mapas assim que podem ser encontrados, podem ser vistos, de alta qualidade no IBGE. Então, no IBGE, se nós clicarmos aqui, nós podemos acessar um banco de dados muito grande de mapas e que pode ser trabalhado ou pelo professor, né, e também pelos alunos. Então isso é uma forma de nós estarmos, digamos assim, tendo um bom material e ainda sem custos, sem custos. Então é só encontrar aqui, por exemplo, informações ambientais, aí você vai ter lá biodiversidade, você vai ter Brasil, né? E aí, por exemplo, fauna em extinção. Aí vai aparecer o mapa para nós podermos fazer um download. Com relação a exercícios, nós podemos agora passar para o aluno no final da aula, né, ou em casa, ou mesmo até no início da aula, uma atividade de exercícios, onde eu faço uma programação geral e nós vamos responder algumas perguntas, né? Finalizando, ele envia aqui e nós temos a nota já direto desse exercício. Nós podemos fazer também alguns projetos ligando a utilização de programas já consagrados, como Google Classroom, o Moodle, que eu também utilizo, Google Earth, YouTube com produção de vídeos pelos alunos, né, além do professor, os quiz, que são as perguntas, as fontes do IBGE, como eu falei. Então, alguns exemplos aí que nós podemos usar nesse tipo de aula que nós usamos nessa aqui.